Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre cristojudaísmo e eu estou com dor no nervo ciático. E com dor eu me chamo Pedro Luiz, o Bravo. Eu sou Alexandre Ferreira, O Dócil. o Dócil, o Peace and Love. Ai, meu Deus do céu. Gente, olha, se rolar umas gemidas aí no programa, é porque eu tô com o nervo ciático inflamado. É a pior dor que existe e não há remédio que vença. Então, um pouco de paciência e também tô mal-humorado, porque já há mais de uma semana sem dormir direito. Então, vamos lá. Rezem por mim. Vai dar certo, Pedro. Vai dar certo. Como diz o Papa Francisco, rezem por mim. Pois bem, se você tá chegando aqui a primeira vez, eu peço que você volte aí uma casa e escute o começo de conversa. E lá você vai ouvir um trecho da tese doutoral do André Henke falando sobre paixão por Israel. É uma pesquisa longa, extensa e muito bem fundamentada sobre uma movimentação que existe nas igrejas evangélicas em relação à presença de Israel. E aí a gente um pouco resolveu falar sobre isso também dentro do âmbito católico, né, Alexandre? Também, eu acho contribuir que um pouco também. A coisa vai por aí, não é isso, meu irmão? Até porque do âmbito evangélico, e eu acho que até do âmbito nacional, o Henke manda muito bem, tá tudo ali, né? E, inclusive, vale muito destacar a participação do André Henke lá no Bibotalk, que sempre contribui com essa discussão e com outras, sobretudo no âmbito da teologia, né? Não tanto desse contexto social que a gente vive, mas aqui você sabe como que é, né? Aqui é na base da pistolada, essa análise de conjuntura mequetrefe que a gente oferece a cada semana pra te ajudar a compreender as coisas ou pra fazer o seu nervo ciático doer mais ainda. Ai, nem me fala de nervo ciático. Nem me fala, meu irmão, nem me fala. Pois bem, vamos lá, Alexandre, então. Eu acho que, né, quem quiser pode dar uma lida aí no André Henke também. Olha, eu acho que vale a pena ler Traficantes Evangélicos, né? Vale a pena também A Fé e o Fuzil. Porque a gente tá falando de crime? Não, na verdade a gente tá falando de como esse fenômeno, desse diálogo do cristianismo, né, com a figura do reino de Israel, ele tem algumas outras consequências bem complicadas e que revelam bastante do cristianismo do nosso tempo, né? Mas, Alexandre, a gente não tem como falar de cristojudaísmo sem falar do débito, e a gente tá falando aqui de igreja católica, do débito que a gente tem com o judaísmo enquanto religião católica. Bom, aquilo Sim. que é o mais elementar, aquilo que é o mais óbvio, é o fato de que, bom, Jesus era um judeu, a gente sempre fala, Jesus nasceu, viveu e morreu como judeu, no título 1 da cruz lá estava Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então, isso é muito fácil, é um ponto pacífico, não é? A gente nasce do judaísmo, é um ramo que brota do judaísmo. Até aí, ok, beleza e tudo mais. Só que se tem um jeito em que a igreja se manifesta bastante, não é? Ou a melhor expressão da igreja, o jeito que ela melhor se expressa é na liturgia, né? A liturgia é a máxima expressão da igreja, porque ela se expressa na sua teologia, ela se expressa na sua espiritualidade, na sua espiritualidade, no seu aspecto comunitário, na sua diversidade, não é? E eu acho que é sempre importante dizer que a liturgia cristã, católica, apostólica, romana, ela deve muito ao judaísmo, né? Ela é devedora do judaísmo em muitos sentidos. A começar o fato de que o centro da principal liturgia católica, né, que é a celebração da missa, o centro da celebração eucarística, ela é um remontar de uma ceia pascal, né? De uma ceia pascal, de uma ceia, a última ceia, que é a ceia eucarística, foi a peça, né? Uma ceia pascal, ou seja, aquilo que há de mais importante, que há de mais evidente, já bebe nas fontes do judaísmo, ou vem do judaísmo, né? Isso é importante dizer, né? Se você pensar em termos de continuidade e descontinuidade,
a celebração da Páscoa judaica no cristianismo é uma continuidade ininterrupta, inclusive. Mas, ao longo do tempo, começa a haver diferenças, inclusive porque os cristãos insistiam em celebrar a Pessa num período de tempo muito menor do que era aquele do judaísmo, né? Toda semana, inclusive, né? Pro cristianismo católico aí, isso é mantido até hoje, a Páscoa vira o domingo e a cada semana você era chamada a fazer a memória da Páscoa de Jesus. Então, isso é emblemático, a continuidade e a descontinuidade. E assim vai em inúmeros outros casos. O fato é que a teologia do Antigo Testamento, ou melhor dizendo, as teologias do Antigo Testamento, começam a embasar toda a estrutura da liturgia cristã, católica sobretudo, em termos de arquitetura, em termos de indumentária, em termos de utensílios. Se você pegar a missa católica ainda hoje, e se eu não me engano, antigamente mais ainda, em outras tradições litúrgicas que até hoje em dia não existem mais, essa assimilação das coisas do Antigo Testamento era maior ainda. E eu diria, Pedro, que não é tão na continuidade, não. É, inclusive, num olhar para trás e falar, isso é bom e vamos ressignificar e vamos trazer para cá. Porque, se você pensar em termos de cristianismo nascente, o judaísmo que vai influenciar diretamente não era aquele do templo, não era aquele tanto dos rituais, mas era o judaísmo sinagogal diaspórico. Aí depois a coisa muda. Ah, sim, sem dúvidas, porque depois a gente tem que entender a destruição de Jerusalém e que modelo de judaísmo que fica, mas a gente, né, pode afirmar, assim, de que a gente bebe ali de um modelo, lógico, se você fala de um judaísmo sinagogal diaspórico, né, a gente tem que levar em conta que esse era o modelo em que Jesus congregava, né, em que Jesus vivia. Também. Lá nas suas realidades em Nazaré, da Galileia, isso é fato, né? E é diferente daquilo que era o templo, né? E a religião da capital, que eram os reguladores da religião, de certa forma, como um todo, né? Mesmo que houvesse a diáspora ali, pelo menos no tempo de Jesus. E eu queria fazer um relevo ainda nisso que você diz, né? Daquilo que são as indumentárias, né? As roupas rituais que se usa dentro da celebração eucarística católica, aquilo que são os utensílios, o cálice mesmo, é o cálice do Kiddush, o cálice da bênção, né? Ou seja, é uma apropriação cultural, de certa forma, né? Fala-se tanto, né? É uma apropriação cultural, porque para nós, que já nascemos dentro desse meio cristão católico, é tudo, né? Tudo muito normal, mas quando um judeu vê isso, consegue identificar esses elementos e fala, caramba, né? Eu até fico pensando, um judeu quando participa de uma missa, né? Nessas coisas de diálogo interreligioso, ele fala, caramba, essa galera copiou a gente em tudo, não é? Cópia, mas não faz isso, igual. E faz isso num descaramento que nem disfarça, né? Porque é normal pra nós, não é? Eu acho que isso é fato, isso é muito real e a gente bebe disso, né? Então, o que diz respeito aí à liturgia, que é essa expressão máxima da Igreja Católica, né? E a teologia dessa liturgia e as formas dos ritos e tudo mais, ela bebe do judaísmo, ela deriva, você pode dizer que ela copia. Aí também há uma série de possibilidades de emprego de termos para se falar sobre isso. Mas existe aí também, já que o Alexandre falou da Páscoa e eu pensava aqui, existe um quê também naquilo que é a antropologia teológica, né, da liturgia. Porque a última ceia, né, a ceia em que Jesus institui a Eucaristia, é uma ceia pascal e há todo o sentido de sacrifício, né, de sacrifício animal. Você mata um cordeiro no templo
símbolo para que você coma esse cordeiro na cidade santa, celebre a Páscoa dentro da cidade santa, né? E todo esse festerê que havia ali na época, né? Que é toda a questão do bode expiatório, né? Do animal que é colocado em sacrifício. E que, de certa forma, também se repete dentro da teologia católica, né? Lógico que hoje, na liturgia, se fala da liturgia como banquete. E isso é uma girada teológica dentro ali do Concílio Vaticano II, mas né? tem Fala, gente não, a que liturgia é um insiste banquete. que é sacrifício. Mas os saudosos de uma época que, de certa forma, até aceitam namorar com esse cristo-judaísmo, preferem o sentido sacrificial da missa, né? O sacrifício incruento, não é? Sendo que, na verdade, a missa é memorial da paixão, morte e ressurreição de Jesus, é uma ceia, né? Tem tudo isso. Mas acho que também vale a pena ressaltar esse ponto, porque eles vão se coincidindo aí na frente, né? Sim, e nessa continuidade da conversa, né, Pedro, e a gente provavelmente vai falar de pentecostalismo e judeofilia, seria muito fácil a gente olhar para algumas realidades hoje e dizer, olha lá, esse pessoal aí tá pegando os símbolos judaicos, então olhar para o nosso rabo, para nossa própria história, é lembrar disso, né, que o judaísmo tinha uma história até o tempo lá da destruição do templo, e aí depois começa essa ramificação muito clara chamada cristianismo, e aí depois dentro desse cristianismo ramificações surgem também, né? Aliás, né, Alexandre, é curioso que ali no começo o cristianismo era uma seita do judaísmo, né? Justo, né? E plural, inclusive, né? Não tinha uniformidade. E, Pedro, por falar em uniformidade e em liturgia, é bom lembrar que através dos gregórios começa-se essa tentativa de unificar também. Então, quando a gente vê o sacerdote, que era antes o presbítero, receber, né, essa conotação sacerdotal, quando você vê nos templos o altar, que de alguma maneira emula o altar das antigas religiões, não só a judaica, mas também a pagã, você percebe que o cristianismo, na sua conformação no tempo e nos espaços, ele vai vendo o que é bom e o que é ruim e vai fazendo uma síntese própria. E olhar para o passado talvez seja, inclusive, uma pista para a gente pensar o que vai ser essa judeofilia no futuro, né? No que pode dar. Por quê? O que o cristianismo católico fez? Não só pegou os símbolos, mas muitas vezes ressignificou. Então você vai falar em sacrifício incruento, você vai falar no ministério sacerdotal, ministerial, mas também dos batizados, mas de alguma forma você recorre a essas teologias do Antigo Testamento. Então, a gente não consegue escapar disso, do olhar algo, olha, isso é bom, isso é significativo, isso é importante, e trazer para as vivências. Agora, o que a gente não pode perder é o que está por trás dessa teologia, qual o uso que está se fazendo desse símbolo e como você faz isso de maneira mais ou menos respeitosa, né, com a história daquele símbolo, mas também com a vivência do dia de hoje. Ô Alexandre, você estava falando dessa história, da história do símbolo e tudo. Eu tô me lembrando que cada sacramento tem a anamnese, né? Quando você faz ali a recordação, vai dentro da oração e há sempre uma recordação. E todo, né? Pelo menos ali, todos aqueles que dizem respeito à ordem, por exemplo, né? Que é aquele que transmite aí o poder de celebrar em nome da comunidade, de presidir a comunidade celebrando, sempre há uma anamnese recordando do Primeiro Testamento, né? Já no tempo de Moisés e tal. E vai fazendo isso até que diz, mas Jesus Cristo transforma todas essas questões, né? Na bênção da água também, na Vigília Pascal, há todo um recordar daquilo que é o Antigo Testamento, mas diz, mas em Jesus Cristo, ou seja, as coisas se transformam, mudam, se atualizam. Esse é um jeito da gente perceber, né? A gente tem
em débito com o judaísmo, mas a gente tem que entender que Jesus Cristo ressignifica todas as coisas, não é? Inclusive essas legislações, essas antropologias, Justamente. né? Você não precisa mais, o René Girard fala isso, você não precisa mais do sacrifício animal, porque Jesus Cristo já fez esse sacrifício de uma vez por todas, né? Então você resolve isso até do ponto de vista antropológico e tal. Mas eu acho interessante mostrar essa passagem, né? E como isso também se dá. Aí, Alexandre, a gente falou então, né, de como dentro da liturgia, que talvez seja aí talvez não, né? É a maior expressão da igreja, da sua unidade, da sua teologia, de quem ela é. A igreja se expressa por meio da liturgia, o quanto ela tem verdadeiramente esse pé no judaísmo, mas como essa teologia resolve essa questão. Sim. Né? No sentido de que Jesus joga a luz para aquilo que é o judaísmo, Jesus joga a luz para aquilo que é a antiga aliança e mostra que a nova aliança tem outros aspectos e vai caminhar aí por outros caminhos, né? Mas a gente tá falando de um Cristo-judaísmo à luz também daquele texto do André Henck, né? Sim. E aí entra, sim, essa presença de judeofilia dentro da igreja. Só, eu não sei, Alexandre, eu não sei se a gente ouve uma musiquinha da Fortuna, que é uma cantora judia, cantando com os monges beneditinos, ou se a gente continua ainda agora e ouve depois a música. O que você acha, hein, Alexandre? Acho bom ouvir aí esse encontro interreligioso e dar uma meditada, por que não, e voltar depois. Daqui a pouco a gente volta, então. Fica aí com cristianismo e judaísmo fazendo coisa bonita.
neste episódio nós estamos falando de cristo-judaísmo, propositalmente invertendo essa ordem aí, né? Porque a gente podia falar de judeu-cristianismo, mas não, é cristo-judaísmo, que é um retorno. E Pedro, a gente tá partindo de uma experiência muito nossa, não nossa enquanto cristãos católicos, mas nossa enquanto brasileiros. Porque no Brasil, outra experiência cristã que não a católica, a evangélica e sobretudo a evangélica neopentecostal, essa coisa de uma religião pobre em símbolos, como era a proposta inicial lá do protestantismo de Lutero e Calvino, não vai muito bem. Essa coisa muito austera, essa coisa pobre de imagens, isso não vai muito bem nessa nossa alma latina, né? Então, eu gostaria de introduzir aí essa conversa agora sobre pentecostalismo e judeofilia, lembrando disso, né? Que aquilo que a gente tem enquanto apropriação contemporânea dos símbolos judaicos tem muito a ver também com essa alma latina que, cara, não conseguiu, né? Falhou miseravelmente no anseio de ser protestante como os alemães. Na verdade, a gente usou outros símbolos, não é? Esse cristianismo mais latino, não é? E caminhou por outras sendas, eu penso não é? Mas, vê só, pensando aí em pentecostalismo e judeofilia, não é? Eu só queria fazer um adendo aí, porque também, talvez a gente tenha começado, a gente tenha falado, e a gente não tratou desse assunto de fato, né? Que há, evidentemente, um giro, não é? De eclesiologia dentro do cristianismo hoje em dia, sobretudo do cristianismo pentecostal, e aí também a gente coloca a Igreja Católica, de um abraçar Israel, o Estado de Israel, como se o Estado de Israel fosse o reino de Israel. Então. Né? E recentemente, numa passeata aí que teve para defender o ex-presidente do Brasil, a questão de Israel virou um culto, né? Essa passeata, esse evento, e virou um culto a Israel, e a gente vê aí a profusão de símbolos de Israel. Então a nossa discussão parte daí, né? Parte daí. E quando a gente fala de Igreja Cristã Católica Apostólica Romana, que é a nossa delimitação de tema, né? É óbvio que a gente também vê isso acontecer. Por exemplo, lá na passeata do Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, inelegível e que pague aí por seus crimes. Ora, lá a maior parte das pessoas que lá estavam com a bandeira de Israel eram cristãos católicos apostólicos romanos, né? E aí surge a pergunta... É mesmo? 49% das pessoas que estavam lá eram católicas, né? Daqueles que declaravam ter religião mais do que evangélica. Então, a pergunta que deve ser feita aí é de onde surge esse movimento, né? Surge do pentecostalismo, Alexandre? Então, isso é porta aberta com o pentecostalismo? Eu tava me enveredando primeiro por esse lado, digamos, simbólico, mas o Pedro já puxou a outra ponta da discussão, que é essa, vamos pro né? Simbólico, então? Não, e depois a gente vai pro simbólico, pode deixar. Depois a gente retoma o simbólico, mas porque, de fato, é aonde a gente vai chegar de toda forma, né? É essa questão política de fundo. Porque, via de regra, o que a gente tem? Onde tá desembocando isso, né? Aquilo que era a carência simbólica e o flerte com as coisas de Israel vai desembocar nessa bandeira ornando os ombros dessa galera reacionária. E por quê? No fim, esse pano de fundo, ele também se utiliza de um discurso teológico para se fazer valer, para fazer com que bastiões sejam levantados, que bandeiras sejam levantadas e ideologias sejam defendidas, né? Então, você fazer aí a memória da passeata
de alguns dias atrás, esse programa vai ao ar, né? E você se está ouvindo em primeira mão, está ouvindo no dia 17 de março, né? Há alguns dias atrás teve então essa tal de manifestação. E o que está por trás daquilo que move este povo quando se utiliza do símbolo de Israel e da bandeira de Israel e essa praticamente veneração do Estado de Israel? Você tem a teologia do domínio, né? Você tem esse anseio de que o Israel moderno seja o reino de Israel lá do Antigo Testamento e pior ainda, né? De uma sombra de reino de Israel que existe no livro do Apocalipse. Pois é, então. E mais ainda, né, daquilo que são as próprias figuras reinantes e dominantes, né? Eu acho que essa teologia do domínio, ela vem aí tentar colocar o cristianismo como religião suprema, e aí o cristianismo se torna desculpa aí para você dominar as pessoas, para que você possa aí, de certa forma, impor a vontade de Deus a fio de espada. Nada muito diferente do período das cruzadas, né, Alexandre? No fim das contas, é quase que uma reedição, só que... um passo atrás. E um passo atrás, porque é uma reedição dessa vontade de dominar, mas não com Jesus Cristo, né? Aí é um favor que se faz, né? Porque você não desvirtua Jesus Cristo, você adota, na verdade, como aquele que é o seu expoente, deixa de ser Jesus e se torna outras figuras. Davi, por exemplo, né? Então. Ou Jesus, que não é retratado como um cordeiro, mas como o leão da tribo de Judá. E é curioso essa profusão de leões, viu, Alexandre? O cristianismo hoje tem como símbolo maior, eu acho que eu já falei isso aqui, se não falei, se já falei, me repito, tem como símbolo maior, o símbolo maior do cristianismo deixou de ser a cruz. O símbolo maior do cristianismo hoje é a figura do leão. Inclusive isso tá aí as devoções rodoviárias que não deixa mentir, né, Pedro? Tem algumas aí pra publicar, né? Leão tem de monte, não é? Mas a cruz deixou de ser símbolo, não é, do cristianismo, e o leão é muito retratado. Eu passei ontem em frente a uma loja de quadros ali perto do mercado municipal e só tem leão, cara. Eu queria entender, se alguém de fora vai falar, mas porra, que fixação é essa por leão? Tem famílias de leão, Alexandre. Só tem quadro de leão. E aí tem um quadro de uma família de leão, num fundo preto, como se fossem pessoas, não é? O papai, a mamãe, o filhinho e a filhinha, todos em forma de leão. Essa é uma transferência, isso do ponto de vista antropológico é muito interessante. Então. Porque é uma transferência simbólica. Aí a gente vai voltar para a questão da simbologia, né? É uma transferência simbólica. Porque quando você coloca o leão e não o cordeiro, você coloca uma figura de força e não de serviço. Quando você deixa de colocar a cruz, e Paulo fala, nós nos orgulhamos da cruz de Jesus Cristo, não é? Ninguém pode se orgulhar a não ser nisso, ninguém pode se orgulhar senão da cruz, e a cruz é o símbolo do Todo-Poderoso, e é o Todo-Poderoso que ama, não é? Fracassado. Quando você substitui o fracassado por amor e vencedor por amor também, não é? Quando você troca, faz essa passagem de simbologia, você faz uma passagem teológica também. Quando você tem uma profusão de leões, e a gente sabe que tipo de animal é o leão. É o animal que é servido, é o animal que é predador, é o animal que não tem fraqueza. De certa forma, você mercantiliza a teologia cristã, e a Igreja Católica também está entrando nesse meio. Você mercantiliza ao transformar a prática religiosa em algo de força, né? Aí entra a questão simbólica e a semiologia, né, Alexandre? Então, você evocou a cruzada e eu falava um passo atrás, porque a gente pode retornar a Carlos Magno, que, de certa forma, era um miliciano, né, um cangaceiro, né, os pais dele eram cangaceiros igual Davi, e ele assume um trono importante na Europa na Idade Média, e para ser coroado, ele se utiliza ali, né, da figura do rei Davi, né? Então, você já percebe essa teologia do domínio não como uma coisa nova, mas como
como uma reminiscência do que aconteceu na Idade Média, emulando já o que aconteceu no Antigo Testamento. E aqui eu tô falando no Antigo Testamento também de uma maneira muito imprópria, porque o Antigo Testamento e Idade Média são mais de 1000 anos cada um, né? Você pode colocar a antiga aliança, né? Exato, mas o ponto é, né, que você não à toa, nos dias de hoje, vai ver essa galera amando a monarquia, né, porque tem saudade de Carlos Magno, e nem sabe quem foi Carlos Magno, né, mas enfim, existe essa saudade da cristandade que nunca se viu, nem se sabe o que é, e para isso, você tira Jesus de lado e coloca no trono de Israel de novo quem? Davi, né? Uhum. Aí, Pedro, se a gente for pegar a cruzada, é triste, porque, lógico, que a cruzada tinha um quê de marketing ali, de publicidade, de venha conhecer a Terra Santa, o lugar onde a santidade é mais santa. E o que se tornou hoje a Terra Santa, Israel? Virou uma Disneylândia temática para quem não pode fazer romaria pro Vaticano, entendeu? Sim, e eu vou te falar, eu estive lá por estudo e eu vou dizer, por mais que a gente sinta, né, tem os lugares ali muito especiais e você faz ali e tal, pensando de longe, é mesmo uma Disneylândia, sabe? Ou se é? Você tem lá um árabe muçulmano te vendendo um terço e lhe chamando de meu padre, sabe? E aí você fala, cara, esse cara quer me vender, na verdade, né? Deixou qualquer valor dele pra trás, porque ele, na verdade, quer fazer aí o comércio acontecer. Também tem isso, mas né, o catolicismo fazia isso muito bem, né? Olha, toma aqui ali se chama de bibelô, a gente chama de imagem. Toma aqui a imagem do santo tal, olha, vai pra aquele lugar ali, que aquele lugar tem uma bênção poderosa, né? E aí você percebe que, de certa forma, o catolicismo, ele embarca nisso, porque sempre teve nessa, né? Mas, sobretudo, os nossos irmãos pentecostais, na saudade disso, embarca também para Israel, né? Quer se batizar de novo, que isso nem é possível, no Rio Jordão, né? Quer conhecer a tenda de como era a tenda dos 40 anos no deserto, sabe? Sim. Então, quer dizer, do ponto de vista antropológico, é o mesmo fenômeno, né? De que falta de símbolo. Um lugar santo e uma coisa santa te ajuda a chegar a Deus, né? Essas remetências se tornam reminiscências, né? Sim. Só que o problema grande, né? E a gente retorna à questão política, é o uso, sobretudo, que as autoridades religiosas, o poder sacerdotal faz dessa questão simbólica para o domínio e para que as pessoas, né, com muita afetividade e até com muita boa fé, embarcam, né, em projetos políticos que não são tão bem ditos assim, ou até são, mas que acabam sendo uma amálgama de um monte de coisa que você compra sem saber o que você está comprando, entendeu? Porque esses novos messias que se ofertam por aí, é isso, né? Nem conhecem a teologia do Antigo Testamento, nem a do Novo, e não conseguem oferecer nada que se pareça de fato com a fé do Deus verdadeiro. É só mentira. Sim, é fato. Eu acho que é por aí, né? E despertam nas pessoas esse desejo que se tem de ganhar. Por isso a teologia do domínio também no sentido de ganhar, sabe, Alexandre? De querer vencer. E até a minha religião, ela vai ser a vencedora. Ela vai ser aquela que vai se estabelecer, é aquela que vai dominar, é aquela que vai trazer finalmente aí, vai ser a mais poderosa, incontestável, né? E
e você usa todo esse sentimento e tudo isso acaba fazendo com que as pessoas se desvirtuem do evangelho, né? E fazer com que essas pessoas se desvirtuem do projeto original e se desvirtuem daquilo que é revelado por Jesus Cristo acerca de Deus, não é? De um relacionamento diferente. E o que é mais curioso, né, Alexandre, é que entrando nessa dinâmica, se ataca quem não quer viver assim. Isso também é uma situação complicada, né? Porque você diz, não, se não é assim, não é o jeito certo, vocês estão errados, vocês são hereges e tal, e coisa e lousa. Eu tenho muito medo dessa teologia do domínio, né? E como eu sei que ela existe aí nessas grandes igrejas pentecostais que de fato pensam no ponto de vista de teologia do domínio, não é? Que é justamente ter projeto... Bom, a gente hoje mesmo eu li aí vi o pastor Henrique Vieira lá no púlpito da Câmara dos Deputados falando, ora, a Igreja Universal do Reino de Deus, ela tem um partido político, então, que aliás, provavelmente o próximo presidente da Câmara seja um ex-bispo da Igreja Universal, não é? Que é o pastor Marcos Pereira, não é bispo, é pastor. Eles têm uma grande rede de TV e, aliás, boa parte do conteúdo cristão hoje em dia, mesmo os católicos que consomem conteúdo cristão, são as novelas da Record, que são colocadas ali também dentro de um viés de uma teologia de domínio. E aí a Igreja Universal do Reino de Deus, ela também tem, não é, um projeto educacional, vai lançar uma faculdade, não é? Isso já é algo mais antigo. E ela tem um poder, né, um projeto de segurança pública, né, de você fazer ali um trabalho com policiais, com a força policial. Ora, e isso não é prestação de serviço, isso é teologia de domínio. Há um projeto de poder bem engendrado, bem desenhado, e que às vezes quando a gente acaba participando desses movimentos, não é? A gente está fazendo com que essa teologia do domínio, em específico eu estou falando da Igreja Universal do Reino de Deus, venha à tona, que ela continue acontecendo. E a gente vai fazendo isso de vendido, de inocente, ou sabendo bem o que a gente está fazendo, porque a gente acha que quando chegar o domínio, a gente vai ter a nossa parte nesse latifúndio. Sinto dizer, não vai ter. Sim. Não vai ter. Não vai ter. Sim. É sempre bom lembrar, né, Pedro, que o fim justifica os meios não está no evangelho, né? Isso não é uma frase dita e nem Maquiavel. Não é, mas Maquiavel tem lá minhas dúvidas. Acho que até que dá pra ler o fim justifica os meios em Maquiavel. Sim, lendo O Príncipe você pode fazer esse resumo, mas ipsis literis não. Eu tô brincando, Alexandre. Sim, mas o que importa pra você que é cristão é lembrar que o fim justifica os meios não está em nenhuma carta de Paulo, não está em nenhum dos evangelhos canônicos. E não adianta você achar que Israel trucidar, né, o Estado de Israel, que fica aqui bem claro, não os judeus, né, muito menos os israelenses, ou não os israelenses e muito menos os judeus, trucidarem o povo palestino, não é sinal da vinda da Jerusalém celeste, né? Os fins não justificam os meios, Pedro. Pedro, não adianta você achar que aquecimento global é sinal do fogo vindo do céu, porque a gente está vivendo uma era apocalíptica e tudo bem, porque eu vou ser arrebatado e no céu eu vou ter o meu lugarzinho. Não, mano. Não, mana. Se você não cuidar desse planetinha azul que tem aqui, não vai ter trombeta de anjo, nem exército de São Miguel que resolva, entendeu? Leia o evangelho, bota o evangelho em prática. Isso significa, para de achar que a gente faz parte de um grupo dominante, para de achar que em algum momento vai haver uma virada histórica e as coisas vão se resolver como num passe de mágica, porque não vai rolar. Ou a gente faz a lição de casa, ou a gente se converte, ou a gente vai tudo se lascar. Aliás, daria pra fazer um outro podcast sobre essa história de São Miguel, né? Mas deixa pra outra oportunidade, não é?
Olha, minha dor na perna me mata nesse momento, eu me desconcentro. Alexandre, mais alguma coisa? Ficou mais curtinho? Ficou. Eu tô com dor? Eu tô, galera. Um pouco de paciência em relação a isso, não é? Alexandre, tem mais alguma coisa? Eu acho que a gente deu um bom resumo dessa história de cristo-judaísmo, hein? Eu acho que a gente chegou onde a gente queria, Pedro. Ficou alguma coisa pelo caminho? Ficou. Então, olha, eu vou recomendar os livros do André Heinck, que é Os Outros da Bíblia, Aqueles da Bíblia e Nós e a Bíblia, que ali tem muita coisa de fenomenologia da religião, muita coisa de história de Israel e do cristianismo primitivo. É uma trilogia fabulosa. André Heinck, paga nós. E um abraço, André. É isso. Olha, um beijo. Eu recomendo que leia-se aí Traficantes Evangélicos, hein? Já falei bastante desse livro, eu acho que vale a pena porque mostra justamente como você vai adotando o cristianismo, mas alguns outros elementos do cristianismo. Hoje, no Rio de Janeiro, há um traficante chamado Peixão, que se coloca como humano Arão, uma figura da primeira aliança, e transformou o complexo em complexo de Israel. E ele fala que o trabalho dele é um trabalho dele com Deus. Como ele chegou a esse judaísmo, foi pelo cristianismo pentecostal. Mas eu não falo, um beijo, um abraço. E um aperto de mão. Aê, coragem, até mais.